partir de agora, nós vamos começar realmente a criar o nosso aplicativo web e para isso a gente precisa novamente recapitular como que instala o PyCharm, que é uma ferramenta mais importante para o nosso desenvolvimento durante todo esse processo da aplicação web. Então vamos lá. Aqui dentro nós vamos fazer uma pesquisa chamando PyCharm Download. Você vai ir aqui no primeiro link e aqui nós temos a página de download do PyCharm. A instalação é um processo bem simples, mas nós vamos fazer aqui o passo a passo. Então aqui você tem as informações se o seu computador é Mac, Linux, Windows. Então você pode escolher o formato, o sistema operacional do seu computador. No meu caso é um Mac, mas o processo é similar em todos os computadores. Você vai vir aqui em fazer download. O download vai começar e após esse processo finalizado, nós vamos começar a criar, a utilizar realmente o nosso PyCharm. Após concluído esse processo, nós vamos aqui e para pedir para abrir esse arquivo. Feito isso, ele vai abrir essa tela e aqui você pode, no Mac, no meu caso, você pode simplesmente executar que ele vai começar a rodar. Mas se você tiver no Windows, ele vai pedir algumas configurações básicas, mas é só sempre você aceitar que ele vai funcionar da maneira correta. Então eu vou aqui no PyCharm e vou selecionar, e agora ele vai começar a executar o meu PyCharm. E feito isso, você vai precisar agora criar um novo projeto. Então aqui eu já tenho meu projeto criado, mas você vai criar o seu vindo aqui em novo projeto, e aqui você vai colocar aqui em cima o nome do projeto que você quer. Covid-19, no nosso caso é São Paulo, no meu caso. Então, nós temos aqui no nosso ambiente nosso de desenvolvimento que nós vamos utilizar, que é o Conda, o local onde ele vai ser salvo, a versão do nosso Python, que é a versão 3.8, e depois nós vamos simplesmente criar. Ele vai demorar um pouco esse processo, porque ele vai começar a criar realmente do zero tudo esse processo, vai criar esse ambiente totalmente do zero. Então, após feito isso, nós vamos fazer a instalação das bibliotecas que nós vamos utilizar durante todo esse processo. Após feito isso, vai aparecer essa tela para você, aparecendo um programa em Python chamado MainPy. Esse programa é só umas boas-vindas, é como realmente isso funciona. Nós podemos fechar ele aqui. Clicamos aqui também para abrir a tela. A primeira forma que nós temos de criar essas bibliotecas, esses módulos, importar eles, é vindo aqui e clicando com o direito em cima da pasta Covid-19, vindo aqui em Novo e selecionando um novo arquivo em Python. E aqui nós vamos digitar Covid e Enter, damos Enter e automaticamente já criou um arquivo chamado covid.py no formato de Python que a gente vai utilizar agora. E as bibliotecas que nós vamos utilizar, a primeira forma que nós temos de importar elas é o quê? Passando o import. A primeira delas é o pandas. Depois de passar o import pandas, nós vamos utilizar aquele padrão as.pd. Passamos a outra biblioteca que é o import stringlit as.st. E a outra biblioteca que nós vamos utilizar é o import altair. Essa mesmo, passamos como as.alt. Nós vamos dar 2 Enter aqui agora e você vai verificar o que aqui dentro, que as linhas, os nomes das nossas bibliotecas estão em vermelho, quer dizer que essas bibliotecas não estão baixadas dentro do nosso ambiente de desenvolvimento do Covid-19 São Paulo. Então, para corrigir isso, nós vamos aqui, clicamos em pandas, e você vai perceber que vai aparecer uma lâmpada vermelha, nós vamos clicar nessa lâmpada vermelha e escolher instalar os pacotes pandas. Então, install package pandas. Clicamos aqui e aqui embaixo, se a gente verificar, vai começar o processo de instalação desse pandas dentro do nosso ambiente. Então você pode verificar que ele está sendo executado de maneira simultânea. E assim a gente vai fazer com cada uma biblioteca e depois a gente vai começar realmente a criar esse nosso aplicativo web. E você pode verificar aqui que o pandas já foi instalado da maneira correta. Então nós vamos agora para o Streamlit, fazemos o mesmo processo,
ele já começou a instalação de todos os nossos dados de maneira bem simples. Mas se essa alternativa não for a solução para o seu problema, você pode vir aqui e aqui dentro você vai fazer o quê? Passar o conda install e o nome da biblioteca, que no caso é Streamlit e Altair. Você pode fazer também com pandas, e isso vai fazer o mesmo processo que aqui, só que de maneira usando o terminal de comando. Após esse processo, o que nós precisamos fazer aqui também é colocar os nossos dados que nós limpamos ontem, nossos dados totalmente prontos aqui dentro, para ele fazer essa requisição. Mas antes vamos terminar isso aqui do Streamlit e também do Altair. Nós vamos agora pegar os nossos dados e colocar dentro dessa pasta. E como que a gente faz isso? Eu vou vir aqui no meu aplicativo no Finder, e esse Finder vai receber o quê? Eu vou procurar aqui dentro os nossos dados, que é o Covid-19 São Paulo. Então aqui, ó, aqui eu já tenho ele, Covid-19 São Paulo. Eu vou simplesmente copiar e vou jogar na pasta do Covid-19 São Paulo, Covid-19 underline SP. Se a gente procurar isso aqui, ó, você vai ver que vai ter uma pasta nos seus arquivos, você pode pesquisar e vai ter uma pasta com esse nome. Você vai dentro dessa pasta, nessa pasta deve ter exatamente as seguintes coisas. O primeiro é aquele aplicativo padrão que vem junto com Python, quando você criou o ambiente. E o segundo é o aplicativo do Covid-19.py. Então vai ser o covid.py. E agora nós vamos colocar aqui dentro os nossos dados, Covid-19 São Paulo. E agora, feito isso, podemos fechar e podemos voltar para o nosso aplicativo, para o nosso PyCharm. E aqui de volta, dentro do nosso PyCharm, nós vamos começar realmente a utilizar as nossas bibliotecas e também os nossos dados que, se você verificar aqui, já está aqui dentro o Covid-19 São Paulo. Então, vamos começar agora. E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui dentro é chamar a nossa biblioteca Streamlit. Então, passamos o quê? st.cache. O que é esse ponto cache? Ele vai fazer o quê? Toda vez que eu precisar executar uma ação na minha aplicação, ele não vai ter que fazer toda a requisição de novo, ele vai simplesmente atualizar daquele ponto em diante, não fazer a nossa aplicação rodar tudo de novo do zero. Então ele vai fazer isso e salvar essas informações. Então eu fiz isso e agora eu vou criar uma função que essa função vai carregar os nossos dados. Então eu vou chamar assim def, eu vou criar uma função chamada load data. Eu estou usando o nome por padrão em inglês porque é muito mais simples, as palavras são menores e eu vou utilizar durante todo o percurso em inglês. Então nós vamos deixar somente os textos que a gente vai usar em português, mas as variáveis que eu vou utilizar vai ser em inglês. Mas você pode modificar isso facilmente e se você modificar, lembra sempre de estar sempre atento para fazer essa mudança no decorrer do código. Após isso, eu passei o load data. Aqui dentro não vai nenhum parâmetro. Passamos só os dois pontos. Damos o enter. E aqui agora eu vou passar o covid, que vai ser o nosso data frame. Então, se é um data frame, eu vou usar o pandas. Então, pd.read csv. E aqui dentro eu vou passar os meus dados, que é o covid 19 São Paulo. E aqui você pode perceber que ele já automaticamente me dá a sugestão dos meus dados. E eu vou dar um Enter aqui. Eu vou pegar o Covid, mais precisamente a coluna Data. E aqui dentro da coluna eu vou fazer o quê? Eu vou transformar isso dessa coluna data no formato de date time. Então ele já estava no formato, mas eu vou colocar realmente no formato que a gente quer para utilizar durante essa aplicação. Então é pd.toDateTime. E aqui dentro vai receber o que? O Covid, mais precisamente a coluna data. E essa coluna data, ela vai receber o quê? Depois dela eu passo o vírgula e o formato. Então, format. Esse format vai receber o formato dos nossos dados de datas. Então, nós vamos passar aqui porcentagem y maiúsculo, um traço,
porcentagem M e traço porcentagem D. Ou seja, o formato dos nossos dados que a gente viu é o quê? No formato ano, mês e dia. É assim que ele está no nosso dado original, no nosso data frame original. Então ele vai continuar dessa forma. Agora eu vou passar uma nova variável chamada latest. Esse latest vai receber o quê? Ele vai receber os meus dados, o meu data frame, e mais precisamente o data frame todo e mais precisamente ainda a coluna data. E eu vou colocar agora a informação de qual vai ser a data inicial do nosso, na verdade, a data final dos nossos dados, que é a última data. Então, podemos dar Enter aqui. E se a gente lembrar como foi utilizado, nós vamos lembrar que a última data utilizada é do dia 19 de novembro de 2020. E o formato da nossa data está no ano, mês e dia, conforme está escrito aqui. Então, nós vamos colocar 2020, traço, 11, que é o mês, traço, 19, que é o dia. 11 e 19. Feito isso, eu vou passar o quê? Eu vou criar um novo colchete. Esse colchete vai receber agora uma lista. Se ele vai receber agora uma lista, eu passo um outro colchete aqui dentro, que indicando que isso é uma lista, e eu coloco as informações que eu vou utilizar durante todo esse processo. Então, a primeira delas é a informação de cidade, a coluna cidade. A outra coluna que nós vamos utilizar é o confirmado. A outra coluna que também vamos utilizar, e se você tiver em dúvida sobre quais dados realmente são, vamos aqui e nós vamos abrir esse nosso Covid-19 São Paulo. Então, Covid-19 São Paulo. Vamos abrir ele no arquivo CSV. Vou dar uma visualização rápida. Então, aqui nós temos o quê? O estado, a data, a cidade, o lugar. Então, aqui nós estamos usando a cidade. Depois, nós vamos usar os casos confirmados, a morte e também o índice morte. São exatamente esses que nós vamos utilizar. Então, passamos aqui. População também nós vamos utilizar, que é a população total da cidade. As mortes. E também a nossa última informação é o índice morte. Índice morte. Feito isso, eu posso agora finalizar essa minha função. E para finalizar essa função, o que eu vou fazer? Vou passar aquele comando que eu ensinei, é o return. Esse return vai fazer o quê? Jogar o covid, vírgula, latest. Feito isso, eu já fiz a função que eu vou carregar os meus dados. Agora é só chamar uma variável e ela vai carregar esses dados. Então, eu posso simplesmente passar o quê? Covid. E também eu posso passar duas variáveis para receber a mesma informação. Então, para fazer isso, eu passo o quê? Covid, vírgula, latest. E agora, isso vai receber o quê? Um load data. E agora, eu vou fazer o quê? Eu vou passar um st, chamando o nosso stringlet, ponto dataframe. E dataframe é uma função, e eu vou passar dentro dessa função o covid. Para rodar essa aplicação, nós vamos aqui no terminal e vamos chamar um comando chamado string lit run, e agora vamos colocar para rodar o nome do nosso arquivo, que é o covid.py, covid.py. Vamos rodar isso e ele vai te dar um endereço onde você vai poder acessar essa informação de forma online. E você pode perceber que ele automaticamente abriu uma nova página web com isso e ele vai começar a rodar esse código. E para eu não ficar precisando toda hora ficar mudando de tela para ver as atualizações, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer aqui e colocar na mesma tela. Então eu vou colocar os dois na mesma tela. Eu vou só ajustar um pouco aqui. E agora a gente tem exatamente a informação. Então tudo que a gente rodar aqui, ele vai ser executado aqui também. Isso faz com que, de forma bem simples, a gente consiga fazer esse processo e visualizar as informações que estão sendo feitas aqui dentro. Após isso, nós vamos dar um espaço
e vamos colocar o título do nosso aplicativo. Então, st.title. Então, aqui vai ser o nome. Eu peguei um nome, o nome vai ser, entre aspas, porque é um texto, COVID-19 Dashboard. Então, é exatamente assim que a gente vai rodar. Você pode colocar outro nome que você quiser e você pode ver que se você clicar aqui, ó, aqui em cima aparece uma opção. Ele está perguntando o quê? Que o arquivo foi salvo e ele quer saber se você quer ficar comandando toda hora para rodar ou toda vez que fizer uma atualização rodar. Então nós vamos escolher aqui para toda vez que fizer uma atualização do aplicativo nós rodarmos e ele aqui já tem essa informação. Então ele vai começar a rodar e vai mostrar já o nosso título do nosso aplicativo. Então, temos aqui COVID-19 Dashboard. O próximo passo é criar um sidebar, que é uma barra lateral aqui, para colocar umas informações sobre o nosso dashboard. Então, fazemos o que? st.sidebar.markdown, ou seja, vai ser um tipo específico de texto. Nós vamos escrever exatamente o que temos aqui, COVID-19 Dashboard. E ao fazer isso, nós vamos o quê? Nós vamos colocar e também colocar um outro markdown. Então, st.sidebar.markdown. E aqui dentro nós vamos colocar um outro tipo de texto. Então, aqui nós vamos precisar de inicialmente 3 aspas no começo e 3 no fim. E agora eu posso colocar isso aqui dentro. Então, vamos digitar qual que é o propósito do nosso aplicativo. Então, esse aplicativo web tem o intuito de mostrar de forma visível as informações sobre o COVID-19 em São Paulo. É exatamente isso a informação que a gente quer que ele mostre. Então, feito isso, eu vou dar 2 enters aqui e vou clicar aqui e você vai perceber que ali em cima, automaticamente a minha aplicação, meu aplicativo web, ele já vai automaticamente ser atualizado. Durante esse processo, pode ser que algumas vezes esse aplicativo pare de funcionar, mas é simplesmente você executar novamente aqui dentro, fazendo um reload, recarregar a página, que ele vai funcionar da maneira correta. E aqui você pode perceber que agora temos esse sinal. Esse sinal, ao clicar aqui, nós temos um texto dizendo exatamente o que a gente colocou, que é um dashboard. E esse aplicativo tem o intuito de mostrar de forma visível as informações sobre o COVID-19 em São Paulo. Feito isso, nós podemos fechar aqui e podemos voltar agora para o nosso objetivo. Agora nós vamos começar a fazer os outros processos. A primeira parte, nós vamos passar aqui um st.header, que ele vai fazer o quê? É tipo um cabeçalho. O header é um cabeçalho. Nós vamos digitar um cabeçalho contendo uma informação, então contendo um texto. Esse cabeçalho vai receber o quê? Nós vamos colocar aqui selecionar a cidade que você quer acompanhar. Então, passamos 2 pontos. E aqui agora ele vai ter a opção de selecionar. Então, passamos esse texto aqui e ao carregar aqui, nós podemos já voltar para o nosso código, que ele vai executar de maneira automática. Você vai perceber que ele vai ter um cabeçalho dizendo essa informação. E agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos criar uma variável chamando a cidade e colocando na cidade um select box, que é uma caixa para a gente ter a oportunidade de selecionar. Então passamos o quê? Uma variável chamada city. Essa variável vai receber um st.selectBox. Esse select box vai receber o quê? A primeira informação que ele vai receber são aspas e dentro dessas aspas um espaço vazio. Por que esse espaço vazio? Porque ele vai dar esse espaço do select box e a partir disso nós vamos chamar o COVID, que é o nosso data frame,
e mais precisamente a cidade, porque nós estamos perguntando aqui que ele quer acompanhar alguma cidade. Passamos a cidade e dentro de cidade nós vamos passar especificamente um outro padrão. Por quê? Se você verificar aqui, ó, se a gente rodar a nossa aplicação, você vai perceber que ele vai mostrar esse select box, essa caixa de seleção. E essa caixa de seleção vai conter o nome das cidades. Mas se a gente ver aqui, ó, as cidades, cada dia diferente, as cidades se repetem. E a gente não quer essa repetição, a gente quer somente os nomes únicos. Porque se a gente colocar somente dessa forma, ela não vai funcionar da maneira que a gente quer. Ó, como eu disse, é perigoso acontecer isso, mas isso é normal, é só você clicar para carregar a página novamente. Ele vai fazer o processo e demora um pouquinho mais, mas é um processo bem tranquilo que você não precisa se preocupar. Então, como eu estava falando, ali ele vai fazer o select box e você vai clicar aqui, ó, você vai verificar o quê? Vai verificar que Diamantina repete várias e várias vezes, porque a cada dia vai repetindo a cidade. Então, para colocar as cidades únicas aqui dentro, nós voltamos aqui. Depois de cidade, fora do colchete já, passamos uma função do pandas, que é o ponto unique. E ao clicar aqui agora, você pode perceber que as cidades estão de formas únicas. Então, por mais que tenha várias linhas com a mesma cidade, nós pegamos somente os nomes de cidades únicos. Então, pode perceber que tem bastante coisa aqui, mas nenhuma repetida. Então, a partir de agora, a gente já tem essa primeira parte, essa primeira etapa do nosso Select Box. E agora a gente vai começar a preencher cada vez mais esses nossos dados. E como que a gente vai fazer isso? Nós vamos agora chamar um novo st.header, um novo cabeçalho. E esse cabeçalho vai receber o quê? Um novo texto. Esse texto a gente vai passar o quê? Que ele pode escolher o índice de acordo com a cidade que ele quer. Então, passamos aqui, escolha o índice que você deseja acompanhar da cidade de. E agora, como para a gente não correr o risco de colocar o nome da cidade errado, a gente vai colocar uma informação, uma função muito legal que faz esse auto-preenchimento quando ele escolher isso. Então, passamos aqui dentro o chaves, passamos chaves, e dentro dessas chaves eu saio das aspas e passo o quê? O ponto format. Esse ponto format ele vai fazer a formatação e toda vez que ele percorrer aqui dentro, escolha, toda vez que ele percorrer aqui dentro, ele vai procurar as chaves e quando encontrar as chaves, ele vai preencher com a informação que eu tenho aqui dentro desses parênteses. E essa informação aqui é o quê? A nossa cidade, nossa city. Feito isso, nós podemos criar já o gráfico diário, nós podemos fazer algo, selecionar a quantidade de dias que a gente quer, a forma que a gente quer, que é o diário, então daily, vai receber também um select box. Então, vai receber um st.selectBox. Esse select box vai receber aquela mesma coisa, vai receber aspas. Essa aspas vai ter um espaço aqui dentro, vírgula, e nós vamos passar o quê? Depois dessa vírgula, nós vamos passar o parênteses de novo. Esses parênteses vai ser agora, nós vamos especificar. Então aqui, lembrando que aqui, quando a gente fez o select box, a gente escolheu o nosso data frame e a coluna cidade. Agora a gente pode passar também aqui dentro os nomes que a gente quer ali dentro. Então, o primeiro nome que a gente vai passar ali são os casos confirmados. Passamos um outro que é as mortes confirmadas. Confirmadas. O próximo vai ser um índice de mortes. Então, passamos aqui dentro também de aspas, índice de mortes. Feito isso, nós podemos dar um Enter e vamos criar outra coisa que vai ser um gráfico. Então, nós vamos chamar, primeiramente, a variável desse gráfico. Nós vamos criar essa variável. Então, esse gráfico, nós vamos passar graph, que vai receber o quê? Um st.radio. O que é um rádio, um radio? É aquelas bolinhas que a gente clica e ela preenche. Então, de forma bem simples, é isso. Você pode não estar lembrando agora, mas quando você vê a transformação ali dentro, você vai perceber como funciona. E aqui, ele também recebe
textos. E aqui dentro nós vamos passar selecione o tipo de gráfico. Então passamos isso e passamos 2 pontos, damos espaço e depois disso nós vamos fazer o quê? Nós vamos simplesmente passar uma vírgula aqui, indicando que a gente vai colocar uma outra alternativa, uma outra coisa aqui dentro dessa função. E essa outra coisa é o quê? Vai ser o colchete contendo exatamente as coisas, as nossas opções nesse st.radio. Então passamos aspas, gráfico de linha é a nossa primeira opção, e a nossa outra opção é o gráfico scatter, que é um gráfico de pontos. Feito isso, agora realmente a gente vai fazer o quê? Nós vamos dar 2 enters e vamos colocar aqui, clicar aqui para carregar. E agora a gente vai ver as transformações que nós fizemos. Então, até aqui a gente já transformou tudo bonitinho, mas a partir de agora nós vamos ter esse texto aqui, de acordo com a cidade. Então, ele seleciona uma cidade aqui e essa cidade vai ser reproduzida aqui nesse texto. Depois nós temos os casos diários, os tipos de casos que a gente quer e também o tipo de gráfico que a gente vai querer mostrar. Então, a primeira parte desse processo está pronto. Então, aqui nós vamos verificar o quê? Nós vamos mudar a cidade para ver se essa parte aqui, ó, se o nome dessa cidade ela vai ser modificada. Então, vamos escolher aqui Alfredo Marcondes. Ele vai executar essa nossa aplicação de novo e depois disso você vai perceber que o nosso objetivo é que aqui mude. Então esse nome tem que ser bem interativo e você pode perceber que já está interativo, então a gente já consegue fazer isso. E depois nós criamos o quê? Um select box, que é isso daqui novamente, contendo 3 informações, que são os nossos casos confirmados e nosso índice de mortes. Então nós vamos verificar isso também, e nós temos esses 3 aqui dentro. Depois, isso é um radio. Um radio é basicamente isso aqui. Então, se eu clicar aqui, ele vai modificar, e se eu clicar aqui, ele também modifica. É basicamente isso o que é um radius. Agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos dar um espaço e vamos criar um espaço maior entre os nossos dados, porque aqui agora vai vir um gráfico, e o gráfico, ele de maneira padrão, ele vai ficar mais perto possível do anterior, então a gente precisa de um espaço maior aqui. E para esse espaço, passamos st.header, esse header vai receber o quê? 2 aspas, e nós vamos dar simplesmente um espaço aqui. Agora vamos criar uma variável que vamos utilizar agora para criar o nosso gráfico. E o nosso gráfico a gente vai utilizar o alt, que é o Altair. Então, passamos aqui o chart. E esse chart vai receber o quê? A nossa data frame. Esse chart vai receber o nosso data frame. E mais precisamente, dentro desse data frame, nós vamos passar colchete. E aqui dentro, passamos novamente o nosso data frame. E esse data frame vai receber mais precisamente a nossa cidade. Então, passamos aqui, colocamos cidade, e depois disso, saímos do primeiro colchete, colocamos esse símbolo de igual, que é um sinal de comparação, os dois iguais, e agora vamos colocar aqui city. Então, nós vamos, toda vez que a cidade for igual à cidade aqui dentro, nós vamos fazer um encode agora. Aqui fora, passamos o encode. E depois desse encode, nós vamos passar aqui dentro como vai funcionar esse encode. Então, ele vai receber no parâmetro x a nossa data, vírgula, damos enter, chegamos no y e passamos o nosso confirmado, que é uma coluna do nosso data frame. Então, aqui confirmado. Depois, passamos aqui, vírgula, novamente, e passamos o tooltip, que é o quê? É uma dica de como essa ferramenta vai funcionar. Então, aqui dentro passamos como uma variável também, e aqui passamos uma lista contendo as informações que ela vai receber. Então, ela vai receber o quê? Ela vai receber o data, a nossa data, vai receber também os nossos casos confirmados e também a nossa cidade. Então, passamos aqui cidade, cidade, e passamos confirmado.
Se a gente der um clique aqui para ver como está funcionando, você vai perceber que o aplicativo ele vai começar a executar, a atualizar, mas não vai aparecer nada ainda aqui. E feito isso, os próximos passos também serão assim. Então, para a gente não ficar precisando toda hora vindo aqui, atualizando, a gente vai fazer tudo. E quando for a hora da gente colocar isso no nosso aplicativo, eu vou vir e te mostrar como vai funcionar perfeitamente. Então, tá. A partir de agora, nós vamos dar mais um espaço aqui só para subir. A partir de agora, aqui, nós vamos fazer um novo gráfico, uma nova variável que vai receber um RE. E esse RE vai receber o quê? A mesma coisa, o nosso out.chart. Esse out.chart vai receber as mesmas informações que ali em cima recebeu, que é o quê? Que é o COVID e também o colchete, COVID novamente. E dentro desse COVID, nós vamos passar a cidade. Depois disso, nós passamos igual a city. Passamos o encode também, novamente. E depois desse encode, nós vamos passar o nosso X, o Y e também o nosso tooltip. Então, para facilitar esse processo, a gente pode simplesmente copiar isso aqui e colar, porque é exatamente a mesma coisa com uma mudança que a gente vai fazer. Então, nós vamos copiar isso aqui, colamos, jogamos isso aqui, ó, que é importante jogar ali para dentro. O nosso X tem que ser ali dentro. Então, podemos novamente copiar isso aqui. Vamos colar, chamando uma nova variável, que essa variável vai receber o DE. Passamos aqui dentro. E agora, as informações que vamos modificar é o quê? Aqui, nesse primeiro, era data, confirmado, e tinha essas três informações aqui dentro. Aqui, nesse segundo, a gente vai ter, no lugar de confirmado, mortes, que é a nossa coluna que tem essas informações, mortes. E aqui também, em vez de confirmado, nós passamos mortes. E aqui na cidade, em vez de, aqui nesse DE, em vez de morte, em vez de confirmado, nós vamos passar o índice morte. Então, passamos aqui o índice morte. E aqui também o índice morte. Feito isso, nós vamos precisar fazer um outro processo, que é colocar de forma interativa. Então, nós vamos voltar aqui nesse nosso CA, depois do último parênteses, passamos o ponto e passamos a função interactive. Interativo, então vai ser algo interativo. Isso é a nossa função e passamos a mesma coisa para o restante. Então, eu posso simplesmente copiar essa função aqui e nós vamos aqui dentro colar. Passamos a mesma função e passamos a mesma função. Feito isso, agora nós vamos precisar construir um último parâmetro, uma última variável que vai receber essas informações, que essa variável vai se chamar cas. Nós passamos isso e passamos também aquela mesma coisa, o out.chart. E aqui dentro vai receber o COVID, e mais precisamente o COVID, novamente. E dentro do COVID, nós passamos a cidade. Cidade. Essa cidade tem que ser igual à nossa variável city. Essa variável city, agora, a gente vai preencher com a seguinte informação. Fora desse colchete, nós passamos o vírgula e vai receber um title, ou seja, vai receber um título. O primeiro título vai ser o scatter. A segunda coisa que ele vai receber vai ser a altura e a largura. Então, passamos aqui o width. Aqui dentro, nós vamos passar 1000, vírgula, a altura. Aqui nós vamos passar o que? 400. Depois disso, nós passamos fora do parênteses um ponto mark. E esse mark vai ser um mark circle. Então, nós vamos aqui, tem várias opções aqui dentro, você pode perceber. E uma dessas opções é o mark circle. Então, aqui
passamos ele e passamos agora aqui dentro o color, e a cor dele vai ser green. Você pode perceber que nosso código está ficando um pouquinho maior, mas já está terminando ele. Passamos um ponto encode. Esse encode é aquela mesma função que a gente viu anteriormente. Então, damos um Enter. E agora vamos passar o X, o Y, agora o tamanho, a cor dos nossos dados e nossa tooltip. Então, passamos X, vai receber as nossas datas. E passamos vírgula Y, vai receber as nossas casos confirmados, vírgula, o nosso tamanho, nosso size, vai ser o tamanho das mortes, então mortes, da variável mortes. Depois disso passamos vírgula, passamos a cor, o color vai ser igual ao nosso índice, então índice, morte. E agora a nossa tooltip vai ser o quê? Vai ser um dicionário que vai conter essas informações todas, que é o quê? A nossa data, a nossa cidade, também o confirmado, também a mortes, na verdade, mortes, e também o nosso índice morte. Esse índice morte, fechamos isso, e depois, aqui embaixo também, nós passamos aquela mesma função, interativo. Passamos isso, e agora precisamos fazer o quê? Agora precisamos criar um condicional, um if, para que a gente possa verificar essas informações. Então, o que é um condicional if? Nós não vimos na aula de Python, mas é algo muito importante também. O if é quando eu tenho uma informação e eu quero fazer uma comparação com outra. Então, aqui nós vamos utilizar por padrão o if, o elif. Então, como que nós fazemos isso? Passamos o if. Você pode perceber que o if já é de uma cor diferente. Se nosso daily, que são a nossa variável aqui em cima, se nosso select box for igual a casos confirmados, lembra aqui de sempre escrever da maneira que está escrito aqui em cima. Então, se a gente está utilizando o daily, então tudo que for passado aqui dentro tem que estar da mesma forma. E para fazer isso, a gente pode simplesmente copiar aqui e colar. Se isso for igual a casos confirmados, nós passamos o 2 pontos, damos um Enter e você vai verificar que, assim como a função, ele vai aqui para dentro, indicando que tudo que acontecer aqui dentro está somente dentro do if e não dentro do nosso código todo. Aqui dentro eu vou passar um novo if, graph, igual a gráfico de linha. Então, passamos aqui o gráfico de linha. Ou seja, estou passando um condicional dentro de outro condicional. E como que eu faço isso? Eu estou verificando duas informações ao mesmo tempo. Então, toda vez que os casos forem confirmados, ele vai fazer uma outra verificação. Por exemplo, se nosso gráfico é o gráfico de linha ou o gráfico scatter. Passamos isso aqui, 2 pontos, e agora chamamos o quê? O st.altair chart. É exatamente isso que a gente quer. Passamos o CA, que é a nossa primeira informação, ponto mark line, e aqui dentro desse mark line nós vamos colocar a cor, color, igual a fire brick. É um tipo de cor específico, então fire brick. Depois de fazer o fire brick, nós damos um enter aqui, apagamos uma linha, e agora vamos passar aqui dentro o else. O else é quando o if não é satisfeito. Então, toda vez que eu passar o if e tudo que estiver dentro do if não for verdadeiro, vai ser executado o else. Esse else é o quê? O st.
Altair chart. Nós vamos passar o quê? O ca.mark underline circle. E aqui dentro nós vamos passar a cor do circle, o color. Esse color vai receber a mesma informação que é o fire brick. Então passamos aqui dentro o fire brick. Depois de feito isso, a gente vai precisar fazer o quê? Damos mais um enter e agora a gente vai precisar sair desse loop aqui de dentro. Então nós vamos sair daqui de dentro fazendo o quê? Apagamos a linha e apagamos novamente. Você pode perceber que o PyCharm ele vai te dar uma linha indicando que aqui dentro, essa linha aqui é um tipo de informação, isso aqui é outro. Após isso, nós vamos passar um outro condicional, que é um elif. Esse elif vai receber o quê? O daily. Esse daily vai ser igual, nós vamos pegar aqui a nossa segunda opção, mortes confirmadas. Então, passamos aqui, mortes confirmadas, 2 pontos, e vamos passar a mesma coisa, só mudando o tipo de gráfico e também a cor. Então, para esse processo, a gente pode simplesmente copiar o nosso código. Então, se a gente já fez esse código e sabe como funciona, a gente pode vir aqui, colocar aqui dentro, dar um Enter, passamos aqui o nosso if, a gente vai verificar agora, é o que? Vamos só organizar isso. Então aqui nós temos exatamente a mesma coisa. Vamos colocar isso aqui para dentro, isso aqui aqui e isso aqui aqui. Então a gente tem que deixar no mesmo sentido que aquilo ali. Então aqui nós vamos passar o mesmo tipo de gráfico e só vamos mudar a cor, que a cor, em vez de ser Fire Brick, é uma cor green. Então passamos aqui também o green. E após isso, nós vamos passar o quê? Um outro elif, mas lá no de fora. Então, passamos o elif. E esse elif vai receber o quê? O daily. Vai receber basicamente a mesma coisa. Então, podemos simplesmente copiar isso aqui. Vir aqui. E colar. E, em vez de mortes confirmadas, a gente vai pegar agora o índice de mortes. Copiamos isso. E feito essa informação, nós vamos fazer o quê? Vamos aqui, copiamos e agora vamos mudar a cor. E agora, em vez de ser green, vai ser blue. E aqui também vai ser blue. Feito isso, agora precisamos realmente chamar o nosso gráfico. E para chamar o nosso gráfico, passamos o st.altair chart e nós vamos passar o nosso gráfico, que é esse gráfico aqui, que é realmente o gráfico que contém todas essas informações. Então, passamos o cas e agora vamos clicar aqui no nosso aplicativo e ele vai começar a rodar e vai executar tudo isso, mas de maneira mais precisa, ele só vai mostrar isso aqui, porque isso tudo aqui que a gente fez desde o CA até os nossos condicionais aqui, if, else e elif, ele vai executar de forma automática no nosso fundo de tela. Então aqui você pode perceber que ele já te mostrou um gráfico de linha e um gráfico de scatterplot. E você pode verificar que esse gráfico é interativo. Então eu consigo fazer o quê? Aumentar e também diminuir isso da maneira que eu quero. Então aqui, por exemplo, eu posso diminuir e também posso aumentar, fazendo assim com que toda essa informação seja feita de forma mais precisa. Então aqui também nós temos a nossa legenda que contém o índice de morte e também temos aqui as nossas mortes e aqui os nossos casos confirmados. O legal disso aqui é que a gente pode também salvar esses gráficos num formato de PNG ou SVG. Então você pode vir aqui e colocar ele para salvar como PNG ou SVG. Então é bem simples a gente criar esse gráfico e também utilizá-lo para que a gente possa fazer todo o processo e também exportar como uma imagem. Agora a gente precisa criar outro tipo de gráfico, né? Nós vamos criar outras variedades de gráficos e vamos continuar utilizando esse modelo de variáveis que é muito utilizado. Então vamos criar agora a variável a, ela vai receber uma informação que é o out.chart,
out.chart. Esse out.chart vai receber quase as mesmas informações que a gente começou a trabalhar ali em cima, que é o quê? O COVID, que é o nosso data frame. Dentro do colchete também o COVID. E mais precisamente a coluna cidade. Cidade. E depois disso, a cidade vai ser igual a city. Ou seja, isso faz com que os nossos dados sejam toda hora atualizados. Toda vez que eu preciso mudar a cidade, toda vez que eu utilizar uma cidade diferente, ele vai fazer com que essa cidade ela seja automaticamente atualizada no decorrer do processo do meu aplicativo. Após isso, após definir a cidade, nós vamos passar o tamanho, que é o width. O tamanho agora vai ser 500. E depois a altura, que vai ser 400. Nós vamos passar isso dentro de um mark text. Esse mark text depois vai receber o quê? Vai receber um encode. E esse encode, ele vai agora executar aquelas ações. Então, eu vou acrescentar novamente o X, o Y, a cor também, e também o tooltip. Então, passamos aqui isso, passamos o X, vai receber o quê? Vai receber o dia, e mais precisamente o dia da posição, na verdade, a data, na posição 0. Então, a partir do 0. O que ele vai fazer aqui? Então, eu estou pegando o dia e estou pegando só a primeira parte, que vai ser a parte da data. Então, toda vez que for o dia, nos meus dados, eu já estou informando que isso vai ser a data. Depois, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar a vírgula e acrescentar o y, vírgula y. E esse y vai receber o quê? Vai receber o mês. Vai receber o mês e mais precisamente a nossa data também. Ou seja, aqui eu estou pegando o dia, aqui eu vou pegar o mês, e depois assim eu vou fazendo e os meus dados vão se encaixando da maneira que a gente quer. E agora vamos para o color. No color, passamos o quê? Passamos o color e também na cor a gente vai acrescentar, na verdade, não uma cor, mas sim uma função chamada sum. Essa função vai calcular a soma das mortes. Então, mortes. Feito isso, eu vou passar o tooltip. E esse tooltip vai receber o que? Vai receber o sum morte também. Sum mortes. Pronto, essa é a primeira parte do nosso gráfico. A próxima parte é fazer o quê? A gente precisa acrescentar mais informações. Então, vamos criar a variável b. Essa variável b vai receber o quê? Ela vai receber quase os mesmos padrões, as mesmas funções que a variável a. Então, passamos o chart, passamos isso aqui, o covid, passamos também o covid novamente e passamos mais precisamente a coluna cidade. Depois da coluna cidade, nós vamos fazer o comparativo de city. Depois disso, passamos também o mesmo tamanho. Então, nós precisamos pegar o tamanho lá em cima, a gente pode utilizar. Então, vamos utilizar aqui o tamanho, que é exatamente o mesmo. A gente vai colocar isso como padrão. Então, o tamanho vai receber isso. E depois do tamanho, nós vamos passar o quê? Um mark text. Na verdade, aqui em cima é um mark bar. O mark text é o nosso mark aqui de baixo. Então, text. E após isso, nós vamos passar o encode, ponto encode. Esse encode vai receber agora as nossas informações x, y e agora sim vai receber o nosso texto. Então, passamos o x. Esse x vai ser o quê? As mesmas coisas que é o dia. Esse nosso dia, que está dentro da coluna data. E depois nós vamos passar o y. Se você não entendeu ainda como funciona, eu estou dizendo o que aqui? Eu estou pegando as informações do dia,
lá dentro dos nossos dados, porque aqui em cima, se a gente voltar aqui, nós transformamos o nosso formato, nós temos o formato de dia aqui em cima. Então, eu estou pegando esse formato de dia e estou indo pegando todos os até o final da primeira posição. E é basicamente isso que a gente está fazendo. Então, passamos aqui também o Y, passamos o mês, e esse mês preciso passar dentro de aspas, então mês, data também, e aqui dentro, 2 pontos, o zero. E agora eu passo o quê? O text. Esse text vai receber o quê? Vai receber o sum, dentro das aspas, sum, mortes. Então é basicamente isso que a gente precisa fazer. Mas o diferente agora é que nós vamos criar, é que a gente vai criar, repetir essas variáveis. Então a variável A e B, elas vão ser repetidas no mesmo processo. Então nós vamos simplesmente copiar aqui. Então vamos copiar, vamos aqui, vamos colar e só alterar o nome. Então para C e aqui para D. Então vamos só confirmar se é exatamente isso que a gente quer. Exatamente, da mesma forma, eles se repetem. E depois disso, feito isso, a gente vai fazer o que agora? Nós vamos ir para outra linha e chamar um cabeçalho. Então st.header. E aqui nesse header eu vou passar o que? Casos confirmados, e também versus o total mortes. Então, basicamente, estou fazendo o quê? Pelo título, a gente já pode perceber que a gente está fazendo um gráfico comparativo. Esse gráfico comparativo vai receber agora aqui dentro aquelas aspas, na verdade, aquelas chaves, que ponto format. E esse format é uma função. Então, passamos realmente isso aqui dentro, ponto format, que é uma função, e aqui eu vou passar o quê? O sit. E agora sim está correto. Agora vamos voltar para o nosso aplicativo para ver isso de forma mais organizada. Então, basicamente, a gente criou essas variáveis. Aqui a gente não fez a requisição ainda, nós só criamos as variáveis A, B, C e D, que são os nossos gráficos, e nós vamos mostrar somente o nosso título, que é o total de casos confirmados versus o total de mortes, porque é somente isso que a gente realmente fez. Então, é exatamente isso que a gente tem aqui. E você pode verificar que é muito interativo e isso aqui, ó, é o mesmo, é a mesma cidade que nós temos aqui em cima escolhida. Então, é basicamente assim que funciona. Agora, o próximo passo é a gente começar a construir novamente esse gráfico e mostrar essas informações daqui. Então, o processo é basicamente o mesmo. Nós criamos as variáveis e agora nós vamos criar mais uma variável nesse formato aqui, que nós vamos passar dentro do condicional if. E é basicamente assim que a gente vai fazer. Então, você pode perceber que ao decorrer do curso, ao decorrer dessa aula, você vai ver que alguns padrões se repetem e é muito interessante a gente perceber isso. Então, o primeiro padrão é esse, que a gente construiu aqui, construiu as variáveis, depois construiu uma variável diferente, que vai receber realmente o gráfico, que vai receber essas informações aqui, e depois passamos um condicional para verificar essas informações, e depois que essas informações são realmente verificadas, ele vai mostrar os nossos dados. E é basicamente esse mesmo processo que a gente está fazendo agora. Então, vamos lá. Passamos aqui um nome, com, e esse nome vai receber o quê? Essa variável vai receber o quê? Vai receber um out, esse out vai receber o chart novamente, e aqui dentro nós vamos passar aquela mesma coisa. Então é o COVID, o colchete COVID novamente, o colchete novamente para indicar que é a cidade. Nós sempre utilizamos a cidade porque ela é o padrão mais interativo que a gente tem. A gente pode verificar de acordo com as cidades. Então passamos aqui dentro e fora da cidade, eu passo aqui, fora dos parênteses, eu passo um ponto mark. E esse mark é um mark área, é um pouco diferente. Imagina assim, que ele está aqui dentro, em vez de fazer somente essa linha, ele vai preencher essa informação aqui dentro. Então, feito isso, o que eu vou fazer aqui agora? Depois desse mark, eu passo o color aqui dentro. Então, color. E esse color vai receber o quê? A nossa cor, que vai ser a cor blue. E também passamos o encode.
E esse encode vai receber o x, que é as nossas datas. Então, x é a nossa coluna data. O y é a nossa coluna. Damos Enter aqui. Então, y é a nossa coluna mortes, vírgula. O nosso tooltip agora é o quê? A nossa data e o nosso confirmado. Então, tooltip vai receber uma lista que contém a nossa data e também as nossas mortes, que nós temos os nossos dados. Então, mortes. Depois disso, eu vou criar agora ele de forma interativa, passando aquela mesma função. Depois de fazer ele de forma interativa, eu posso simplesmente copiar ele aqui, porque eu vou exatamente fazer a mesma coisa com uma modificação somente. Então, eu vou aqui. A primeira modificação, na verdade, é aqui. Nós vamos passar um hack. E aqui nós vamos mudar, em vez de mortes, nós vamos passar confirmados. Confirmado, na verdade. Se você verificar aqui, nós vamos passar também o confirmado. E aqui, na cor, nós vamos passar um green. Tá, feito isso, feito esse processo, agora o nosso próximo passo é simplesmente fazer aquela mesma coisa que nós fizemos aqui, fazer os nossos condicionais. A gente vai verificar uma condição. E a primeira condição que a gente vai verificar, mas antes de verificar isso, a gente vai criar, na verdade, uma nova variável, chamada que é um opt, uma opção. Essa opção vai receber o radius. Então, passamos aqui o radius. E mais precisamente aqui dentro, vamos passar o quê? Damos Enter e passamos o texto que a gente quer. Então, selecione uma opção. Esse selecione uma opção, damos aqui vírgula, Enter novamente, e passamos aqui os parênteses para indicar quais são as opções que a gente vai colocar ali dentro. Então, a primeira opção é o de casos confirmados. Casos confirmados. E a segunda opção é de mortes confirmadas. Mortes confirmadas. Concluído isso, nós passamos simplesmente aqui, nós podemos colocar isso aqui dentro. Nós damos Enter. E após isso, aqui já fora, a gente vai realmente fazer o nosso condicional. Então, fazer o if. Se o opt, essa nossa última variável, for igual a casos confirmados, nós vamos fazer o quê? Passamos os dois pontos e a função que ele vai receber o quê? O st.out.chart, e mais precisamente somente o com. Por quê? Então ele vai pegar o quê? Se os casos forem confirmados, na verdade, se as mortes, porque aqui, ó, o nosso com, ele é referente às mortes. Então aqui precisamos colocar mortes confirmadas. Se a nossa opção aqui for igual a mortes confirmadas, ele vai mostrar esse gráfico aqui. Agora, se não for, nós vamos fazer o quê? Nós vamos passar um elif, ou nós podemos simplesmente passar um else, e esse else vai receber o quê? O st.outChart, e mais precisamente a nossa variável, que é o com, na verdade o rec. É basicamente isso. Se for um dos dois, se for mortes, ele vai mostrar o com. Se não for, se for confirmado, ele vai mostrar o rec. Então, é exatamente isso que a gente está fazendo. Nós vamos agora executar isso aqui, colocar o nosso site para atualizar nossa aplicação web, e você pode perceber que ela já está começando a tomar uma forma cada vez melhor. Por quê? Isso aqui, esse nosso data frame aqui, ele está só para a gente acompanhar. Então, para a gente precisar de alguma informação, o nome de uma coluna, a gente vai verificar aqui, a gente verifica essa informação. Então, o restante a gente vai fazendo, e aqui a gente já tem essa informação. Então, casos confirmados, nós temos esse valor aqui, e se a gente colocar aqui em mortes, você vai verificar que ele vai mostrar também
o gráfico contendo as mortes confirmadas naquela cidade. Você pode perceber que aqui, ó, não houve uma mudança. Por quê? Nós temos que verificar a informação da maneira correta. Então, os nossos casos são confirmados e as nossas mortes, aqui está escrito confirmadas. Nós escrevemos confirmados. Vamos ver agora. Feito isso, nós vamos atualizar, clicando aqui. E ele vai fazer esse processo de carregar novamente o nosso aplicativo e verificar essas informações. Agora você pode perceber que nós temos as mortes confirmadas aqui também. E essa foi a nossa primeira parte em que realmente colocamos a mão na massa e construímos o nosso aplicativo web. Você pode perceber que nós já construímos bastante coisa, construímos esse sidebar, esses textos, colocamos ele de forma interativa, colocamos esses gráficos aqui. Esses gráficos são todos interativos, ou seja, eu posso aumentar e diminuir a todo momento. E também nós colocamos esse último, que é uma comparação entre casos confirmados e o total de mortes em cada cidade. Eu espero que você tenha gostado, que você esteja animado. A partir de amanhã a gente vai continuar a explicação e o trabalho desse aplicativo e eu te espero na próxima aula.